chamado Nilton Tato, um companheiro nosso do movimento de bastante tempo, que tem contribuído muito com a gente. Estamos recebendo aqui o companheiro Tremura também. Que a luta do campo tinha que ser feita junto com a luta da cidade. E não poderíamos ter escolhido uma pessoa melhor, mais sensível, mais combativa do que o Paulinho. E o Paulinho e a Neuza foram pessoas importantes na minha vida, me acolheu quando eu precisei, né? Então, assim, sou muito grato. Que no MST, cada vez que eu venho aqui, eu aprendo um pouco com vocês. E essa troca de experiência, para mim, para minha formação, é muito importante. Aqui eu estou feliz e quero estar sempre aqui. Obrigado pela acolhida de vocês. Boa noite, companheiras, companheiros. Obrigado, Neuza, Kelly, Fred, né, e assim cumprimentar todas as lideranças do MST. Cumprimentar o nosso presidente aqui do PT, o Tremura. E eu primeiro quero me apresentar um pouco, porque algumas pessoas até conheço, outras não, né? E porque uma relação mais direta assim com o MST, falar assim, é recente, ela se deu inclusive durante o meu mandato, é o meu primeiro mandato como deputado federal. Mas antes de estar como deputado federal, quando saí na eleição passada, né, de 2014, na eleição para deputado federal, eu já vinha trabalhando com temas que tem a ver com aquilo que eu venho desenvolvendo lá no mandato. Então, eu trabalhava numa ONG, e, portanto, trabalhando com povos indígenas, com quilombolas, né, com agricultura familiar, populações tradicionais, com seringueiros, caiçara, né, trabalhando, na verdade, mais ou menos do lado de vocês, né, assim, não no lado do poder público, ajudando a organizar a associação, cooperativa, desenvolvendo projetos diversos na área de geração de trabalho, de renda, cultura, né? Então, e participando também dos debates para a formulação das políticas públicas, que também era de interesse tanto da agricultura familiar, né? Também para os quilombolas, para os indígenas, mas principalmente a luta pela terra, pelas terras indígenas, pelos território dos quilombolas, enfim, de qualquer forma a gente estava no campo da luta para o enfrentamento daquilo que a gente tem, talvez, como um dos principais esteios, né, para a manutenção da desigualdade que tem no país, que é a questão da terra, né? Você fala assim, o Brasil é um dos poucos países no mundo que nunca fez uma reforma agrária, tá? Então, e isso se reflete também na cidade. Então, como a gente também tem uma relação com os movimentos de moradia, da luta pela moradia, você tem lá na cidade, toda vez que os trabalhadores são empurrados sempre para a periferia, longe dos equipamentos sociais, longe das políticas públicas, às vezes ocupando inclusive áreas que são sensíveis do ponto de vista ambiental, topo de morro, né, ou área que é importante para a produção de água, e aí são vítimas desse processo e depois são criminalizadas por estar ocupando pelas áreas que estão ocupando. Então tem a especulação imobiliária no meio urbano, né? Por isso a dificuldade da gente resolver o problema de moradia, e no campo aquilo que vocês sabem que é a dificuldade de conseguir a terra. Então a gente já vinha, quer dizer, com histórico, eu mesmo, entendeu? Já na década de 80, 90, então participei bastante em São Paulo de organizar a ocupação mesmo para moradia, ocupação, né, da luta urbana, tá? Então a gente tem, quer dizer, uma trajetória que vai nesse caminho. O que eu tenho, né, aí depois saí para deputado federal, fui lá trabalhar esses temas, né, a luta pela reforma agrária, né, e nessa conjuntura desse congresso que a gente está vendo aí, de retrocesso do ponto de vista das conquistas dos direitos dos últimos 30, 40 anos, alguns direitos até anterior, né, com relação à reforma trabalhista, né, que foi aprovada, né, então são, na verdade, conquistas dos trabalhadores que vêm lá da década de 1940, né, do período do Getúlio ainda, né. Então a gente, nesse congresso de retrocesso e também de paralisação, né, ou quase término, de um conjunto de políticas, de programas, que é conquista, né,
de toda a sociedade brasileira, principalmente dos movimentos sociais, que eram conquistas no sentido de implementar aquele conjunto de direitos, né, que a gente conseguiu colocar na Constituição, colocar em várias, né, leis, mas que também no Brasil é uma dificuldade muito grande. É difícil você, às vezes, conquistar o direito, né, mas mais difícil ainda é você fazer valer, né, o direito. E a gente teve essas experiências, né, no governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, e que agora a gente está no momento que está praticamente sendo paralisado. O exemplo que vocês conhecem de perto, que talvez um dos programas mais extraordinários do ponto de vista de transferência de renda, que é o PA, né? O PA já foi, entendeu, extraordinário no país inteiro e hoje praticamente, entendeu, acabou. Estou pegando um exemplo, mas vocês têm vários outros programas, né, só na área do campo, entendeu, como conquista. Então acabar com os programas, acabar, né, com os processos de inclusão social, acabar, a gente não tem 1 hectare de reforma agrária nesses últimos 2 anos, não tem uma terra indígena que foi demarcada, não tem um território quilombola desde o golpe, tá? Então, quer dizer, paralisou completamente essas políticas. E ao mesmo tempo você está nesse momento de conjuntura de entrega também do patrimônio do povo brasileiro. É o debate que tem com relação à terra para estrangeiro, ao debate que tem lá para mineração, o debate que tem no processo de privatização do saneamento, das elétricas, né, do petróleo brasileiro, né, que todo mundo vem acompanhando, né, o que vem sendo aprovado, entregando para as petrolíferas internacionais. E o outro braço que tem a ver com a própria estrutura do Estado, que vem usando a justiça para fazer política, né? E vocês acompanham de perto o processo de perseguição e criminalização dos movimentos sociais, das lideranças do povo brasileiro. Talvez a maior expressão é o que vem acontecendo com o presidente Lula, né, com a maior liderança, né, do povo brasileiro, mas aumentando a violência no campo, os assassinatos no campo, tá? O ano passado bateu o recorde de assassinatos no campo, seja sem terra, quilombola, indígena, ambientalista, né? Então, quer dizer, a questão fundiária, entendeu? A questão fundiária, ela é representativa de mostrar um pouco desse poder econômico desse setor, tá? E que ao longo de toda a história do país é muito reflexo dessa desigualdade, dessa injustiça que tem no Brasil, que a gente não conseguiu enfrentar. Então a gente também sempre teve acompanhando um pouco esses processos. Aqui é o deputado federal Nilton Tato, do PT de São Paulo. E eu quero aqui passar uma mensagem, inclusive de uma reunião que a gente teve da Executiva Nacional do PT na sexta-feira passada. Nós reafirmamos a candidatura do presidente Lula, nós vamos registrar a candidatura dele no dia 15, num ato muito grande, está sendo mobilizado gente, caravanas do Brasil inteiro. Então milhares de pessoas vão em Brasília no dia 15 de agosto para registrar o Lula como candidato do PT à presidência da República. O Lula, apesar dessa condenação injusta que todo mundo vem acompanhando, os direitos políticos não estão cassados, portanto, ele é possível registrar a candidatura dele, porque a própria Justiça Eleitoral garante que ele vai ser registrado. O PT não tem plano B, o PT tem plano L, até porque é a responsabilidade do PT ouvir o clamor do povo brasileiro, as próprias pesquisas já vêm demonstrando que o povo quer o Lula de volta na presidência da República. Por isso é importante, então, a gente fazer essa mobilização, que com certeza nós vamos tirar o Lula da cadeia lá em Curitiba e colocar ele lá no Palácio do Planalto para atender a vontade do povo brasileiro, que vai expressar nas eleições agora dia 7 de outubro. Mas também queria falar uma coisa também com relação ao governo do Estado de São Paulo. Nós precisamos dar um basta nesse governo do tucanato aqui em São Paulo, há 3 décadas. Se a gente for pegar em qualquer área do ponto de vista das políticas públicas, daquilo que interessa ao povo paulista, o governo tucano não conseguiu resolver nenhum caso. É só a gente pegar um exemplo na área da educação. Qualquer escola que você entra no estado inteiro, das escolas dos estados, virou um verdadeiro presídio dessas escolas.
Para você ter uma ideia, o governo do estado de São Paulo, com o seu potencial econômico que tem, do estado que tem, paga às vezes 2, 3 vezes o salário de um professor, a menos do que estados do nordeste do país que não têm a mesma capacidade econômica como tem o estado de São Paulo. Então nós temos sim a oportunidade agora de eleger um candidato que vai ter lá do lado dos trabalhadores paulistas. Nós temos o Marinho como candidato a governador. O Marinho é que tem um currículo que mais se identifica, inclusive, com o próprio presidente Lula. Da mesma forma como o Lula, o Marinho foi presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, presidente da CUT, foi o Marinho que o Lula chamou para resolver o problema das filas do INSS, quando o Lula era presidente, chamou ele para ministro da Previdência, foi o Marinho que foi lá que o Lula chamou, inclusive, para ministro do Trabalho, para poder ter uma política de aumento real do salário mínimo. Eu lembro que a gente brigava para ter um salário mínimo de $100 e nós, com a política que foi criada pelo Marinho no Ministério do Trabalho, nós chegamos a um salário mínimo de $250. E a outra coisa que eu queria chamar a atenção é de que nós precisamos olhar com carinho o Senado e a Câmara Federal. Enfim, não só também a Câmara, como também a Assembleia Legislativa. Eu vou citar como exemplo. Se a gente avaliar, por exemplo, na luta pela reforma agrária, de apoio à agricultura familiar, nós contamos lá uns 30 deputados, considerando de vários partidos no campo da esquerda ou partidos progressistas. Só a bancada ruralista tem 210 parlamentares. Se a gente colocar todos os latifundiários num estádio de futebol, você não vai ter o número suficiente para eleger um deputado. Agora, como é que eles têm 210 deputados? Então eu quero chamar a atenção aqui que nós precisamos mudar a cara do Congresso Nacional. Nós precisamos ter um Congresso Nacional para ajudar o presidente Lula a desmontar estas medidas que estão sendo montadas, estão sendo aprovadas pelo governo golpista, como por exemplo a entrega do pré-sal, aquela emenda na Constituição que congelou os investimentos na área da ciência social, educação, ciência e tecnologia, segurança, enfim, né, desmontar, de rever, né, a reforma trabalhista, da terceirização. Enfim, tem uma série de retrocessos que foram aprovados no Congresso Nacional e que está sendo implementado pelo governo Temer, que nós precisamos de força no Congresso Nacional para ajudar o presidente Lula a voltar atrás daquilo que foi feito. E, portanto, nós queríamos chamar a atenção aqui para o final, de que a gente tem andado na rua, tem visto as pessoas cabisbaixas, não poderia ser diferente na medida que você tem mais de 26 milhões de pessoas desempregadas entre aquilo que é computado oficialmente e aqueles que estão fazendo bico, ou aqueles que desistiram de procurar emprego, a desesperança da juventude, quase 60% querendo abandonar o país se tivesse oportunidade. Mas o povo brasileiro sabe que já teve a experiência de ser mais feliz nos governos, né, principalmente no governo do presidente Lula, e portanto a gente tem a oportunidade agora nessas eleições de fazer um freio de arrumação e colocar de novo esse país nos trilhos, com desenvolvimento, com inclusão social, com respeito à diversidade étnica, cultural e de gênero nesse país, e principalmente também incorporando a agenda da sustentabilidade ambiental, que é muito importante principalmente para o tema da agricultura.